Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos ainda permanecer em oração? Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus, entregamos em oração este momento do culto, pedindo que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo neste culto, para que de fato seja um sacrifício agradável ao Senhor, a nossa presença e o culto que prestamos a Ti. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e esperamos na Tua palavra. E assim, Senhor, a Tua palavra traga vida para nós que estamos aqui. E assim, glorifique o Teu santo nome. Fala conosco, Senhor. Anima o Teu povo. Traga conhecimento, Senhor, para que possamos viver e andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus. Novamente, nós vamos meditar na carta aos Hebreus, capítulo 11. E temos como um tema para a nossa conversa, um título para a nossa conversa, falar sobre o legado da fé. O legado que nos foi deixado e o legado que nós precisamos deixar. Então nós vamos fazer a leitura da seguinte forma: Hebreus capítulo 11, dos versos 1 a 13, e depois nós vamos para os versos 32 até o 40. Nós vamos pular um pouco aí. Tá ok? Então, diz assim a carta aos Hebreus. Capítulo 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também
a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Não obstante o estado avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como as areias, como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Agora, a partir do verso 32, do mesmo capítulo, verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, a concretização, e não contudo, vou ler novamente o 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Até aqui eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ainda navegar por alguns outros textos, mas diante da riqueza desse texto, eu quero tirar uma pedra preciosa só. E eu quero falar sobre o legado da fé. O que foi deixado para nós é o motivo de estarmos aqui e o que nós temos que deixar para as futuras gerações. Essa é uma responsabilidade. E existe um caminho, um só caminho, que é para nós mostrado por meio da natureza da fé, ao qual o apóstolo escreve no capítulo 11. E a pergunta que eu faço para você refletir junto comigo, para que nós possamos refletir, começar a refletir nessa noite, é: qual é o legado que nós vamos deixar de fé? Qual é o legado de fé que nós vamos deixar para aqueles que virão posteriormente a nós? Qual é o exemplo de fé que nós vamos deixar? Qual é o caminho que nós vamos deixar traçado para que gerações posteriores andem por esse mesmo caminho e permaneçam na mesma fé e deixem esse mesmo caminho para as próximas gerações? Como temos aprendido, irmãos, no estudo sobre adoração, o princípio regulador para tudo, não só para adoração, mas para tudo, está somente na palavra de Deus, somente na Bíblia. E é dela que nós tiramos os exemplos, que nós tiramos para nós, a qual o Espírito Santo coloca em nossos corações o que devemos ouvir exatamente de Deus. Muitos se enganam, irmãos, aqueles que acham que fé é simplesmente o fato de acreditar em alguma coisa. Isso não é fé.
Ou melhor, a nossa fé, a fé que a Bíblia nos traz, a fé dada por Deus por meio de Abraão e passada de geração em geração, por meio de Jesus Cristo, dos santos apóstolos, não é simplesmente uma fé que nos leva a acreditar em alguma coisa tão somente. Essa, como eu já disse aqui uma vez, é uma fé popular, que cada pessoa acredita no que ela quer. Que cada igreja, que cada doutrina acredita naquilo que eles querem acreditar, mas não é dessa fé que a palavra está falando. Ele está falando de uma fé prática, que tem um modo operandi diferente de uma fé popular a qual nós estamos acostumados. Então, logo, ele começa a dizer aqui, no verso 4, que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Temos o exemplo aqui também de Enoque, que não viu a morte, foi trasladado por Deus, foi levado para os céus, sabe lá qual deles, a qual altitude ele está, a qual reino ele está, a que lado ele está. A verdade é que Enoque, de tão obediente a Deus, de tanto que amava a Deus e amava andar nos caminhos de Deus, Deus o privou de ver a morte e o levou em corpo para a glória, trasladado em um rodamoinho de fogo. Temos aqui também ele dizendo de Noé, que foi instruído acerca da arca, divinamente instruído, e pela obediência de Noé, os propósitos de Deus, aquilo que Deus havia determinado se concretizou. E com isso, irmãos, nós podemos observar que se falharmos, muitos pagarão pela nossa falha. Se falharmos na fé, a nossa posteridade pagará por isso. Eles pagarão pelo nosso erro. Eles pagarão pela nossa falha. Porque Noé creu, ele acreditou e ele obedeceu a Deus a ponto de construir uma arca enorme durante aproximadamente, dizem, por aí 100, 120 anos, ouvindo as pessoas chamando ele de louco. E mesmo assim, ele acreditando no Senhor e numa prática de obediência, construindo a arca, olhando para as coisas que se esperavam, e que ele não tinha ainda nas mãos nenhuma garantia de que Deus iria fazer, senão unicamente pela fé. Ele só tinha a fé, que se concretizou em obediência a Deus, fazendo aquele trambolho para as pessoas da sua época. Olhavam para aquilo e diziam: que coisa louca, que trambolho, o que você está fazendo? As pessoas riam dele. As pessoas tinham ele como louco. Por quê? Ele obedeceu a Deus. E pela fé, ele acreditou. Creu com todas as suas forças que Deus iria cumprir aquilo que ele havia determinado, e o Senhor assim o fez. Ele segue e diz que pela fé, pela obediência, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar onde devia receber por herança, ou que devia receber por herança, e parte sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrina pela terra da promessa, como que em terra alheia. Ele está andando num território que Deus prometeu a ele, a sua posteridade, mas sem ser dono daquele território, como se fosse um andarilho, um homem errante com a sua família. Olhando somente para o futuro e obedecendo a Deus pela fé, crendo que, por meio da sua obediência, muitas gerações, muitos povos e nações seriam abençoados. Percebam bem, irmãos, que a fé, ela não vem em nosso benefício, mas a fé, na verdade,
é a forma a qual nós obedecemos a Deus e cumprimos os propósitos dele. Pela fé, nós deixamos a marca de Deus neste mundo por causa da obediência. E você vai perceber que no verso 13, o apóstolo, ele diz que todos estes que ele citou, que ele cita aqui, mas nós precisamos pular por causa do tempo. Mas desde Abel, passando por Enoque, passando por Noé, passando por Abraão, e depois ele vai citar mais um monte de pessoas. E no verso 13 ele diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Loucura isso. Morreram sem ter nas suas mãos aquilo que foi prometido a eles. Deus mentiu? Deus enganou eles? De forma alguma. Porque o mesmo apóstolo que escreve a carta aos Hebreus diz que eles esperavam uma bênção, uma pátria que não estava nesse mundo, cujo arquiteto era o Senhor. E a mesma nós esperamos por meio da fé um dia estar. Eles viram a promessa de longe, saudaram elas de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu e você somos estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Não somos desse mundo. Porque se fôssemos, ficaríamos aqui toda a eternidade. Se fôssemos, não morreríamos. Se Deus tivesse preparado esse mundo para nós, não morreríamos, ficaríamos aqui. Mas exatamente, temos um tempo determinado pelo Senhor de nascer e de morrer, porque o lugar preparado pelo Senhor para nós não está aqui. Ademais, o que dói no nosso coração é saber que tudo o que eu e você conquistamos ficará para outras pessoas. Todo o fruto do suor do nosso trabalho ficará para outras pessoas. Não vamos levar nada. O que tem preparado para nós é nos dado por meio da graça. Construído, feito por Deus, arquitetado por Deus. Que haveremos de herdar por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, quando eu falo sobre o legado da fé, a palavra que cabe à fé, a única palavra que cabe à fé, e a que melhor expressa a verdadeira fé, se chama obediência. O que é fé? Fé é obediência. Da mesma forma, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como assim? Tem hora que a minha fé balança, tem hora que parece que Deus não está perto de mim. Não é disso que ele está falando. Ele não está falando dos devaneios da nossa fraqueza humana. Ele está falando que aquele que tem fé obedece à palavra de Deus. Quem não tem fé não obedece. Por isso que a oferta de Abel foi aceita por Deus. Muitos acreditam que Abel ofereceu o que era melhor do que ele tinha, do seu produto, e Caim pegou as coisas secundárias. Mas não é isso que a palavra está dizendo, não é isso que Gênesis está dizendo. Deus aceita a oferta de Abel porque ele era justo e obedecia a Deus pela fé. Abel, ainda morto, fala até hoje. O seu testemunho ainda fala até hoje. Deus não olhou para o carneirinho de Abel, ou olhou para o fruto da terra de Caim. Ele olhou para o coração de Abel
e por causa do coração de Abel, de ele ser obediente a Deus, Deus aceitou o seu sacrifício, mas rejeitou o de Caim. Porque as suas obras eram más. Não se compra Deus com bodes e carneiros, com hortaliças. Não se compra Deus com dízimo. Não se compra a Deus com ministério. Não se compra a Deus com ministério. Vive-se e agrada-se a Deus somente, única e somente pela fé, pela obediência à palavra, pelo ato de crer e por isso pagar um preço altíssimo. Pensem comigo que Abraão paga um preço muito alto por obedecer a Deus. Ele deixa toda a sua vida, toda a sua história e paga um preço altíssimo por obedecer a Deus. Se ele falhasse, nós não estaríamos aqui. É por isso, irmãos, que nós temos que ter muito claro que nós não podemos falhar apesar das nossas limitações. Nós temos conosco, não sei se é por causa da ideia da soberania de Deus e da presciência, da eleição, da predestinação, nós achamos que nós podemos viver a revelia e que nós podemos falhar, que Deus colocará outra pessoa no lugar. Não, se nós falharmos, nós estaremos falhando com Deus. Não cabe aquela ideia de que se não for por mim, se eu não fizer, outro faz. Essas pessoas aqui citadas, elas tinham um peso enorme nas costas delas. Elas tinham uma responsabilidade enorme. Abraão não podia falhar. Se ele falhasse, tudo estava perdido. Se ele falhasse, nós não estaríamos aqui. Se ele achasse por bem não sair da sua terra, nem da sua parentela, não existiria a igreja. Não poderia se manifestar a Jesus Cristo por meio de Abraão. Não é à toa que Jonas tentou fugir e Deus foi atrás dele. Não é à toa. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus disse para Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Jesus falando: não adianta você me resistir, eu sempre venço no final. Eu ganho no final, não adianta querer me resistir. Eu ganho, eu sempre ganho no final. Eu sempre ganho no final. Pela fé, agradamos a Deus. Pela fé, cremos no Senhor. Pela fé, cremos que Jesus Cristo nos ressuscitará dos mortos. Pela fé, cremos que temos a eternidade por meio de Jesus Cristo. São coisas que esperamos, que não as temos ainda em nossas mãos. Mas ainda assim, não as tendo em nossas mãos, e não tendo-as recebido ainda, nós obedecemos a Deus. Nós andamos no caminho do Senhor. Eu vou explicar de uma forma mais simples para vocês. Deixa um pouco Hebreus aí marcado. Segue para frente de Hebreus. Logo você vai encontrar Tiago. E Tiago é o capítulo 2, o verso 20. Tiago, então, falando da fé e também das obras da fé, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato,
de que a fé sem obras é inoperante? Foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que é uma pessoa justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé, ela não é dissociada das obras. E as obras, muito longe daquilo que algumas pessoas acreditam, que se o dar ao pobre ou fazer algo de bom nós seremos justificados, não é dessa obra que Tiago está falando, mas ele está falando da obra de fé, que é a obediência a Deus. Abraão obedece a Deus pela fé. Pela fé, Abraão pega o seu filho, o qual ele tanto esperava, e o qual tinha uma promessa de ali sair a sua posteridade e abençoar todas as nações. E quando Deus diz: eu quero que você leve esse menino para o monte e sacrifique ele para mim, pela fé, Abraão obedeceu. Pegou o menino e foi. Pela fé, Abraão preparou um altar. Pela fé, Abraão coloca o seu filho naquele altar. Pela fé, Abraão, ele pega o seu cutelo, o seu punhal e ergue, pronto para sacrificar o seu filho. Pela fé. Pela obediência, mesmo não compreendendo aquela situação, mas, como o próprio autor de Hebreus diz, que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. O que não precisou. E quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor diz: não faça mal ao menino. É uma obra de fé. É uma obra. E por causa disso, Abraão foi justificado. Por causa disso, ele foi denominado como amigo de Deus. A fé é prática. Se enganam aqueles que acham que somente é necessário acreditar em alguma coisa. Esse não conhece nada. A fé nos leva à obediência. A obedecer o quê? A palavra de Deus. A fé nos leva a perdoar quem nos machucou. E não negar o perdão, porque é um ato de obediência. A fé, pela fé, nós amamos o nosso próximo, porque é um ato de obediência. Não porque temos predisposição, mas simplesmente porque é um ato de obediência. Pela fé lemos a palavra, pela fé oramos, pela fé comungamos, pela fé prestamos culto a Deus, pela fé intercedemos pelas pessoas, porque é um ato de obediência a Deus. É um ato de obediência à palavra. Pela fé nos reconciliamos, porque é um ato de obediência à palavra.
E todos esses que foram citados e estão nominados aqui na carta aos Hebreus tiveram a escolha de não fazer. Eles tiveram a escolha de falhar. Assim como Adão e Eva falharam. Eles tiveram a escolha. E a falha de nossos pais humanos nos leva a uma maldição hereditária. Que parte de geração em geração, e Deus diz, por causa de você a terra é maldita. O nosso erro, irmãos, a nossa desobediência deixa marcas que podem durar gerações. A nossa desobediência atrai maldição. A nossa desobediência recolhe a mão de Deus. A palavra diz que Deus, Ele está sempre pronto a perdoar. O que nos distancia de Deus são os nossos pecados. O que é pecado? Desobediência. Escolher não obedecer. Escolher contrariar o Espírito Santo. E esse legado que nos foi dado por essa lista de nomes que estão na carta aos Hebreus no capítulo 11 inteiro. São pessoas que decidiram obedecer pela fé. Sem ter nada concreto. Sem ter algum prêmio. O que eu ganho com isso? Não ganhamos nada, irmãos. Porque até a salvação é pela graça. Só que ela é mediante a fé. Em Cristo Jesus. Percebam, irmãos, a importância da fé em nossas vidas. A importância da obediência em nossas vidas. Eu quero que você saia daqui hoje muito claro no teu conhecimento que fé é obedecer a Deus e obedecer a sua palavra. É esperar coisas que ainda não se concretizaram. É acreditar que coisas irão acontecer, as quais você não fará nada para que elas aconteçam, se não somente obedecer, se não somente crer. Irmãos, por que nós trazemos os nossos filhos à igreja? Para passar tempo? Não! Nós cremos pela fé. Nós obedecemos a Deus e apresentamos os nossos filhos a Deus para que eles andem nos caminhos de Deus. É um ato de fé, obediência. Por que eu venho à igreja num dia como esse, chuvoso, frio pra caramba? É pela fé. É por acreditar que vencendo o frio, vencendo a chuva e a vontade de ficar em casa que todos nós temos, inclusive eu, estaremos sendo abençoados pela comunhão com os irmãos, prestando o nosso culto racional a Deus e dele ouvindo a sua palavra. Pela fé, irmãos, eu como pastor, hoje pastor dessa igreja, posso olhar daqui 100 anos. E hoje, lutar, pregar e ensinar para que as futuras gerações, daqui a 100 anos, estejam andando no caminho do Senhor. Eu não vou estar aqui, nem vocês.
Mas pela fé, eu creio, pela fé eu luto, pela fé eu prego, pela fé eu discipulo, pela fé eu ensino, pela fé eu leio a palavra, pela fé eu ensino a palavra. A beleza da fé é tão grande que uma pessoa que nunca andou nos caminhos do Senhor, pela fé, ela é justificada. Ou melhor, pelas obras da fé, ela é justificada. Eu quero citar um exemplo para você. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2, dos versos 9 a 11. Diz assim: verso 8. Verso 8 ao 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem foi que disse isso, irmãos? Quem foi essa pregadora? Uma prostituta chamada Raabe. Prega mais do que crente que tem nome arrolado na igreja. Prega mais que liderança da igreja. E em Tiago, ele mesmo, com as suas próprias palavras, ele diz, no capítulo 2, ele diz que Raabe, a meretriz, a prostituta, foi justificada pela sua obra de fé quando acolheu os emissários, os espias, e os fez partir por outro caminho, guardando e preservando eles. Uma prostituta dizendo para os espias de Israel: o vosso Deus é o Deus temível. O seu Deus é o Deus da terra e Deus dos céus. E eu vou ajudar vocês, porque eu sei que Deus está dando esse lugar para vocês. Uma prostituta. Uma mulher sem valor algum está imortalizada na Bíblia porque foi justificada pelas suas obras. Obras de fé e de obediência. Porque ela creu, ela acreditou, ela temia a Deus, ela conhecia a Deus. Ela conhecia os caminhos de Deus, ela conhecia os testemunhos de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Certo dia, eu fazendo Uber, isso aí, ainda na pandemia, por acaso, assim, pela minha falta como que eu posso dizer para vocês? Pela minha inocência,
Eu andando ali pelo Mineirão, era 6 horas da manhã, uma moça dá com a mão assim, e eu paro, ela pergunta, você é Uber? Eu sou. E ela falou, eu pago tanto para você me levar no centro. Eu falei, não, eu tô indo para lá, eu levo você, você me paga por fora, porque eu tinha desligado o aplicativo. E ela entrou no meu carro, e quando a gente estava andando, virei umas 2 quadras, ela falou, só antes eu quero que você me leve numa vila tal, porque eu quero pegar maconha. Eu preciso de maconha, preciso fumar maconha. E você vai me levar na vila tal. E eu levei essa moça, ela foi falando da vida dela para mim, era jovem, estava grávida, perto de dar à luz. E nessa conversa, para mim eu já estava lascado mesmo, não sabia o que ia me esperar, mas a personagem da história não sou eu, é ela. Porque teve uma hora que ela disse assim para mim, moça, você sabe que eu ando armada? Eu falei, é mesmo? É, e eu vou mostrar para você. Eu pensei, é hoje que minha esposa fica viúva. Ela abre a bolsa dela e me tira uma baita de uma Bíblia e começa a pregar para mim ali. Conhece mais a Bíblia do que pastores, presbíteros, diáconos, ministros de louvor, professores de igreja. Ela conhecia a Bíblia. Uma prostituta. E ela pregou para mim. E disse que quem guardava ela era Deus. Irmãos, isso é tão esquisito. Porque em todo esse tempo de pastor que eu tenho, que não é muito, e de Uber que eu fiz também pouco tempo, eu nunca tive a coragem de testemunhar como essa prostituta testemunhou para mim. Ela dizia, é Deus que me guarda. É Deus que me protege. Ninguém me faz mal, porque Deus me protege. E não é possível. Senão, Deus proteger uma moça, sozinha, nova, grávida, sem ninguém para protegê-la, entrando numa boca de fumo para pegar maconha, que sai com qualquer pessoa, sem saber onde essa pessoa vai levar ela. Não achem estranho, porque Tiago diz que Raabe, a prostituta, creu em Deus, conhecia os caminhos de Deus, obedeceu a Deus e acolheu os espias. Doido, né? Doido. É doido demais. Vejam, irmãos, que a fé não é um patrimônio de quem tem nome na igreja, não, viu? Não é patrimônio de quem tem cargo na igreja, não. A fé é patrimônio daqueles que obedecem a palavra. Daqueles que se negam. Negam a si mesmos. Passam por cima do seu próprio ego. Deixam seu conforto de lado. Por pura obediência à palavra de Deus. Isso é fé. Não é dos presbiterianos, não é dos católicos, não é dos batistas, dos adventistas, dos testemunhos de Jeová. Ela pertence àqueles que obedecem a Deus. Para terminar, eu quero mostrar para vocês mais uma obra de fé que não está elencada aqui em Hebreus 11, mas é digna de nota. E eu quero que vocês, se puderem, abram em Atos, capítulo 9. É o último texto que nós vamos pegar como referência.
Atos capítulo 9, verso 10 em diante. Quem é o herói da fé agora? Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, que lhe disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos e dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco ainda por alguns dias com os discípulos. Mais um, verso 20 só. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, e afirmando que esse é o Filho de Deus. Entenderam, irmãos, a situação deste homem? De Ananias, o quanto ele foi obediente, vencendo o medo, vencendo o preconceito, sendo um homem sensível ao Espírito Santo a tal ponto de ouvir o Senhor dizer: Ananias, ele ouve e diz: sim, Senhor, estou aqui. E Deus diz: vai, tenho uma missão para você, vai na casa de Judas, da rua direita, entra lá, tem um homem orando, vai e impõe as mãos sobre ele. O nome dele é Saulo, apelidado de Tarso. Ananias olha para o Senhor e diz: ei, mas espera aí, não é esse que está perseguindo o teu povo? Está nos perseguindo. Esse homem entra nas igrejas, nas sinagogas, com autorização para prender os crentes, para açoitá-los. E agora o Senhor quer que eu vá orar por ele? Esse cara é um perigo. E Jesus diz assim: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. Ele vai pregar perante reis, autoridades, para outros povos e também para os judeus. Pela fé, Ananias foi. Pela fé ele venceu o preconceito. Pela fé ele venceu o medo. Pela fé ele venceu a preguiça. Pela fé ele venceu a indiferença. E quando ele chega lá, ele vê Saulo. Talvez devia estar tremendo de medo, o coitado do Ananias. Ele impõe as mãos sobre Paulo, chamado Saulo, e diz: irmão, meu irmão, é o que está registrado aqui no verso 17. Meu irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que apareceu para você. Para que eu ore por você e você recupere a sua vista e fique cheio do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 6, numa visão gloriosa, o profeta vê coisas inefáveis. Ele ouve o Senhor dizendo: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem que pode ir por nós? Quem é que eu posso enviar? Pela fé, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim.
vai pregar para um povo que não vai te ouvir, para um povo rebelde. Diga, diga, eles não ouvirão. Pregue, pregue, eles não obedecerão. Mas pela fé ele obedeceu. Ananias ora. Paulo recupera suas forças, passa a ver, fica cheio do Espírito Santo. E logo, irmãos, no verso 20, diz: ele já estava pregando nas sinagogas, afirmando Jesus ser o Filho de Deus. Que responsabilidade Ananias teve ali naquele momento. Irmãos, tem duas coisas que nós podemos fazer com a mensagem de Deus. Uma é compreendê-la e buscar aplicar como primícias das nossas vidas. Outra coisa é embolar como num papel e jogar no lixo e fazer de conta que você não ouviu nada. Uma coisa é fato. Sem a fé, sem a obediência, nós não podemos agradar a Deus. Sem a obediência, é nulo qualquer coisa que você possa fazer em nome de Deus. Porque, como vimos hoje de manhã, Paulinho, os falsos profetas, os falsos mestres, os anticristos falarão em nome de Deus. Você tem um grande desafio pela frente. E você não está sozinho, eu também tenho. É o desafio de continuar crendo e obedecendo a palavra do Senhor. Custe o que custar para você. Reconhecendo que você é estrangeiro e peregrino aqui neste lugar. Que a sua pátria não está aqui. E que você faz parte de um plano, de um propósito de Deus, o qual Ele ainda quer te usar para alcançar muitas pessoas. Eu acredito que das testemunhas que nós temos, e eu li aqui para vocês, a que mais podemos identificar é Ananias. A que mais próxima de nós está é Ananias. Vai e ore por aquela pessoa. Mas antes disso, sabemos pela palavra que Ananias era obediente, um homem piedoso. Se não fosse, estaria descartado pelo Senhor. Eu quero que você compreenda que você não é obra do acaso. Eu quero que você compreenda que você, que foi chamado em Cristo, está aqui nesta noite por causa de Cristo e pela fé. Você é uma vida que está diante do Senhor e que tem um propósito de ser, de existir e de estar vivendo agora. Estamos aqui respirando vivos porque ainda há propósitos para nós. Quando acabar, irmãos, você pode ter certeza que o céu vai passar a pegar a gente onde seja for, seja na casa, seja no hospital. Enquanto estivermos respirando e vivos, é porque ainda temos muito o que fazer. Entender, compreender e obedecer. Eu acho lindo. Quando ele termina, quero chamar o ministério de louvor, dizendo que pela fé, muitos venceram grandes exércitos, fecharam bocas de leões, enfrentaram grandes homens, grandes desafios, mas também pela fé muitos foram presos, apanharam, foram perseguidos, foram açoitados. Pela obediência da palavra de Deus, a qual nós fomos chamados para obedecer ao Senhor. Esse é o legado que nós temos que deixar. Para os filhos, vizinhos, parentes e para tantos aqueles aos quais o Senhor nos enviar
assim como enviou Ananias. Fique em pé, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, a tua palavra vem nos confrontar nesta noite. Mas confronta, Senhor, para entendermos que o nosso respirar, o nosso deitar, o nosso viver não é algo sem propósito. O Senhor nos chamou em Jesus Cristo para que pela fé nós possamos deixar um legado. E que nós não podemos falhar, Senhor. Tira de nós, Senhor, tira do nosso caminho o orgulho, a comodidade, a indiferença, o medo. E opera em nossas vidas, Senhor, a ponto que, através das nossas vidas, ainda que anônimos, até mesmo no seio da IPI do Brasil, muitas gerações sejam impactadas. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos e desesperadamente tendenciosos para a carne e para as loucuras do nosso coração enganoso, corrupto, cujos caminhos nos levam totalmente para longe da tua vontade e dos teus propósitos. Longe de nós, Senhor. Longe de nós. Queremos estar debaixo dos teus propósitos. Mesmo sem saber, Senhor, de uma forma clara, qual é o propósito e a finalidade da nossa existência e do chamamento em Cristo. Nós queremos continuar a crer e a obedecer ao Senhor. Que o teu Espírito opere em nós, a ponto de que tenhamos coragem e humildade ao mesmo tempo para obedecer ao Senhor. Para que a nossa fé seja uma fé que tenha obras, seja uma fé viva, seja uma fé que deixe um legado para os nossos filhos e para tanto quantos aqueles o Senhor colocar em nossos caminhos. Ajuda-nos a ser igreja de verdade, Senhor. Ajuda-nos a ser crentes de verdade, Senhor. Tira do nosso caminho, Senhor, da nossa mente, do nosso intento, essa teatralidade, essa religiosidade tóxica, infrutífera, maldita. E leva-nos para um patamar maior, para um caminho maior, mais sublime, que é onde as nossas vidas encontram o sentido de ser, de existir e de pertencer a Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, que nós temos muitas coisas e preocupações. Trabalho, preocupações com a casa, com família. Mas que o Senhor nos dê a sabedoria diariamente, a força, a coragem, Senhor, de deixar todas essas coisas em segundo plano, para buscarmos em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça. E crer que o Senhor nos acrescentará cada dia o que é a nossa necessidade. Confesso que é difícil, Senhor. Mas é necessário. E eu e estes teus filhos e filhas que estão aqui entendemos que é necessário. Por isso, Senhor, nós nos colocamos
diante de ti. E como o profeta Isaías, nós dizemos: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Para onde for, do jeito que for. O que falar, que seja do teu jeito, que venha de ti e não de nós. Firma-nos na rocha que é a tua palavra. Desperta em nós, Senhor, desejo e necessidade de buscar conhecimento, a tua presença, a tua vontade, a transformação das nossas vidas através da tua palavra. Capacita-nos para isso. Visita, Senhor, o coração aflito, entristecido, desanimado, preocupado. Ergue-nos, Senhor, pela fé. Temos a coragem de crer. Poderíamos estar fazendo muitas outras coisas hoje, Senhor. Mas decidimos acreditar e buscar o Senhor. Crendo que o Senhor cuidará de nós, das nossas vidas. E crendo também que podemos ser bênçãos nas tuas mãos. Ouve, Senhor, o gemido da alma, a oração, o pedido de socorro de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite. Visita o enfermo que está sendo lembrado aqui, Senhor. A família, a casa. Manifesta o teu poder para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visita, Senhor, de uma forma especial a Andréia, a nossa querida irmã, e fortaleça o coração dela em Jesus Cristo, a tua serva. Sinta-se abraçada e sustentada pelo Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus.